Gervásio Santos. Ele é candidato a vice pelo PSTU. O candidato a prefeito do PSTU é o professor Geraldo Carvalho. Daniel Solon, jornalista, nosso colega jornalista é candidato a vereador. E o Gervásio está aqui conosco porque, aliás, essa chapa de professores, né? De educadores. Como candidato a vice, o Gervásio já é conhecido, o estado inteiro, já foi candidato várias vezes, participou de eleições estaduais, municipais. Gervásio, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso, Douglas, prazer estar aqui na TV O Dia. É um espaço na qual a gente tem que aproveitar para poder difundir, divulgar os nossos programas e as nossas candidaturas. Como você já falou, né, nós estamos aí com a candidatura de Geraldo Carvalho, né, professor da Universidade Federal do Piauí, com o número 16. Nós estamos como vice, né, e nós temos aí o professor Daniel Solon, da UESP, né, candidato também a vereador, e a professora Yara Ferri, professora também candidata lá do Liceu, né, professora do Liceu. A chapa inteira, então, é de educadores, né, trabalhadores. Gervásio, vamos começar a nossa conversa sobre... pegando o histórico do PSTU, desde a primeira vez que ele participou aqui no Piauí de eleições, e aí a gente fazendo um histórico, trazendo para os dias atuais. As principais lições que o PSTU, olhando assim em retrospectiva, consegue destacar hoje dessa luta que vocês vêm travando, que é uma luta desigual. Você vai comparar a fundo partidário, é uma absurda a diferença, absurda, tempo de TV, tudo é mais difícil para o PSTU. Ontem nós recebemos aqui a candidata da Unidade Popular também, o PSOL também, então os partidos de esquerda, os partidos com a ideologia mais, digamos, robusta, ali, a ideologia mais clara de esquerda, que não abre mão dos seus posicionamentos, de regra são os partidos que mais sofrem com esse problema. Além disso, quais são as lições dessas eleições no Piauí? Douglas, você introduziu bem, né? Na verdade, o que nós temos aí é uma falsa democracia nas eleições, né? Sempre foi uma falsa democracia nas eleições, porque é a luta do tostão contra o milhão, né? Nós recebemos um fundo eleitoral muito pequeno para todo o país. Na verdade, recebemos pouco, né, do fundo eleitoral para distribuir para todo o país. Aqui mesmo, por exemplo, nós recebemos algo em torno de R$47 mil. Para a eleição inteira? Para a eleição inteira. Para, né? Todos os candidatos? Todos os candidatos. R$47 mil, quando o Fábio Novo, né, a campanha do Fábio Novo, acabou de receber 2 milhões, né, 1,5 milhão, 2 milhões de reais. E o de Silvio também foi nesse montante, né? E isso sem dizer que irão receber mais, dependendo, né, do que vem aí. Então, a questão da TV, né? Nós também temos esse problema, né? Ou seja, cada vez mais nós somos cerceados, né? Censurados. E aí a gente aproveita ao máximo, né? Como é o caso, por exemplo, desse espaço, para que nós possamos estar divulgando o nosso programa, que é um programa socialista, né? É um programa que vai na raiz do problema. Não é um programa para reformar, é para ir na raiz do problema, certo? E temos agora, né, as redes sociais. Nós estamos querendo furar essa bolha da censura através das redes sociais. Aí só me permita, Gervásio, as redes sociais é um caminho, vocês enxergam como um caminho que pode furar essa bolha, que pode atrair essa atenção, que não se consegue pela falta de espaço na justiça eleitoral, na propaganda, no caso dos recursos que permitem uma estrutura maior? Se você tiver uma estrutura, né? E eu te digo com toda sinceridade, hoje agora eu estou acompanhando mais essa questão das redes sociais, eu estou acompanhando mais a questão do mercado, né? Das ferramentas, das novas ferramentas de comunicação, por exemplo, microfone, câmera, etc. A gente tem condições sim, né? Se a gente tiver algum recurso, nós temos condições de ter, vamos dizer assim, condições para poder fazer os nossos vídeos, os nossos programas, nossas falas, nossa campanha, e postar na rede social. Você sabe que para poder, vamos dizer assim, pegar, né, o maior número de visualizações, de viralizações, nós temos um impulsionamento, né, que nós pagamos também, né, nós temos o impulsionamento. E assim nós vamos. Por exemplo, agora mesmo saiu um vídeo, né, do Geraldo
falando sobre a questão da Companhia Municipal de Transporte. Você sabe que aqui nós estamos com uma cidade que tem esse problema, né, que não é de agora, né? E nesse vídeo nós estamos demonstrando que com a Companhia Municipal, com a volta da Companhia Municipal de Transporte, nós temos condições de chegar até a tarifa zero, né, para os desempregados, para os estudantes, né, e paulatinamente indo para outros tipos de clientes, usuários do transporte, como, por exemplo, a questão dos doadores, né, de sangue, né? Então, nós temos condições de fazer isso, mas é preciso que a gente crie essa Companhia Municipal de Transporte para que a gente possa tirar o setute do mercado, né, da prestação de serviço, que é essencial à população, e nós possamos, então, ter um transporte de qualidade, uma quantidade maior de frota, né? O prefeito atual, inclusive, está mentindo na televisão, dizendo que nós aliás, temos... me permita mais uma vez, já que você tocou no tema, ele acabou de dar uma declaração dizendo que todos os candidatos que o criticam têm pós-graduação em mentira. Pois é. Ele mente na televisão, mente nos debates, dizendo que nós estamos com uma frota de 240 ônibus. Nós fomos ao sindicato, né? Não é isso? Não. O sindicato nos repassa que nós temos algo em torno de 120 a 130 ônibus. Em toda Teresina. Atualmente o necessário é mais de 400. Muito 400, nós já tivemos 400 ônibus, e mesmo assim não atendia a periferia. Então vejam que o que está ocorrendo aí é que, primeiro, de um lado, a população que está nos bairros distantes estão tendo dificuldade para vir ao centro, ou vice-versa. E a segunda é que nós temos aí agora um serviço de plataformas, né, que encarece cada vez mais o orçamento da classe trabalhadora. Por exemplo, um ligeirinho hoje, né, quer dizer, até 3 meses atrás estava R$5 a passagem, hoje deve estar mais caro, né? Então, isso daí, no orçamento mensal do trabalhador que já recebe algo em torno de R$1.700, né, compromete, né, a vida do trabalhador. Então, nós estamos aí divulgando a criação da Companhia Municipal de Transporte. Na área de educação, já que a gente falou que toda a chapa é formada por educadores, professores, qual o diagnóstico da nossa educação atualmente de Teresina e qual a proposta do PSTU? Nós temos 3 candidatos. O que diz que eu fiz. O outro diz que eu estou fazendo. E o outro diz que irá fazer. Mas juntando os 3, só dá desastre. O que diz eu fiz, certo? Infelizmente, deixou Teresina totalmente dentro de um buraco. Nós agora mesmo, por exemplo, nós tivemos no Ministério Público, onde nós fomos lá, né, assinar um documento da criança, né, e adolescente. Ou seja, nos convidaram, nós fomos, e quando chegamos lá, um promotor, né, funcionário do Tribunal de Contas do Estado, fez uma explanação. Douglas, nós ficamos surpreendidos, porque até então a gente achava que eram 40% de creches em Teresina, certo? Pois lá o Tribunal de Contas do Estado, né, junto com o Ministério Público, diagnosticaram que só temos 24% de demanda de creche, né, aqui em Teresina. Quer dizer, para quem está nos acompanhando, do total necessário de creche, desse total... Só tem 24%. E o Plano Nacional de Educação, juntamente com os órgãos da educação, dizem que o mínimo para ser colocado, atendido, né, uma demanda de criança de 0 a 6 anos na cidade, é algo em torno de 50% a 55%. E só temos 24%. Isso... Então, demonstra que o candidato do eu fiz também ilude a Teresina, que é o Silvio, né? O candidato do que diz que está fazendo, também não está fazendo o seu serviço, que é de justamente ampliar essa rede de creche, certo? E o candidato que diz que fará, né, tem que dizer como é que realmente fará, já que o governo dele, o PT, dentro do Estado, também não atende essa demanda da educação, tá certo? Então, para nós, do PSTU, é fundamental que nós
possamos investir, né, na ampliação, na universalização, né, das creches, inclusive atendendo primeiramente, né, esse critério do Plano Nacional da Educação e dos órgãos, né, federais e estaduais de educação, que é chegar até os 50% de creche no município, paulatinamente ampliando mais, para chegar a 100%, que é o que nós queremos, né? E nós temos que dar maior investimento e valorização aos professores, certo? Nós que trabalhamos lá na prefeitura, eu sou servidor do município, sou professor da rede municipal. Nós sabemos que dentro das creches, por exemplo, há um protesto, uma reivindicação, né, das professoras de ensino infantil que trabalham com as crianças, de uma demanda das auxiliares. Ou seja, temos 30 alunos, 30 crianças de 0 a 6 anos de idade, dentro de uma sala, né, onde somente uma professora, né, está ali sendo responsabilizada por todos aqueles. E é a demanda, sem um auxiliar, Geraldo? Sem nenhum auxiliar. Essa é a demanda deles, das professoras da rede de ensino infantil. De acordo com as regras que determinam essa estrutura, tem que ter auxiliar. Tem que ter auxiliar, é obrigatório, porque você não tem condições. Por exemplo, uma criança, ela precisa ir ao banheiro, quem é que fica com as outras? Se a professora sai para acompanhar a criança, quem fica com as crianças na sala? Depósito, fica ali simplesmente a mercê. É uma vergonha o que nós estamos vendo, né, dentro da educação de Teresina. Por isso, o PSTU também se compromete a ampliar de imediato, né, a rede de creches para 50% a 55%, como pede o Plano Nacional de Educação e os órgãos federais e estaduais de educação, e, ao mesmo tempo, também colocar investimentos para valorizar os professores e atender, né, as escolas, não só da rede infantil, como também da rede fundamental. Precisamos de escolas integrais que possamos chamar de realmente integrais. Outro tema que a gente tem discutido muito com os candidatos que vêm para entrevistas é a saúde também. A saúde tem vários candidatos a vice, né? Acho que foi bem dividido aí entre professores e médicos. Alguns são professores, outros são médicos. E a saúde tem sido muito discutida. Saúde básica, UBS, unidade de pronto atendimento, estrutura do SAMU, hospital de urgência de Teresina. Qual é o diagnóstico aí da visão da educação, agora partindo para a saúde? Qual é o diagnóstico da saúde? É falta de dinheiro, como o prefeito muitas vezes diz, levando-se em conta o orçamento que foi destinado para este ano mais de 1 bi? Olha, o candidato do Eu Fiz recebeu nota 0 durante a pandemia. Quem acompanhou aqui, né, o sistema de saúde durante a pandemia, viu que nós fomos totalmente, né, como é que se diz, jogados à morte, ao covil da morte. Por quê? Porque os nossos hospitais, os nossos postos de saúde estavam totalmente despreparados, certo? Despreparados para atender a população quando ela mais precisava. Então, o candidato do Eu Fiz, né, que foi lá da época do PSDB, de 30 anos, não fez. Ele não investiu no atendimento público, ele não deu condições para que o SUS pudesse ampliar a sua rede de tratamento, né? E nós precisamos fazer isso. O SUS precisa ser 100%. O que ele fez foi colocar aqui, né, OS, né, para poder administrar os nossos hospitais, os nossos postos de saúde, e, infelizmente, como ele também é do meio, né, ele priorizou foi os hospitais privados. Então, o hospital público, na pandemia, ficou completamente despreparado para atender a população, e, enquanto isso, né, quem podia, né, ia para os hospitais caros, né, ser atendido naquela tubulação de gás. Perfeito? O candidato do que faz, que diz que faz, não faz. Aí está, por exemplo, né, um caos na saúde. E não só é uma questão de um caos administrativo, é um caos financeiro também. Você sabe muito bem que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas, né, já viram que há desvio de dinheiro na Fundação Municipal de Saúde, certo? Inclusive, né, a suspeita de que
não só os empresários, mas os familiares, né, do prefeito, né, têm sido, como se diz, alocado com isso, né? Então, beneficiado com essa questão. Então, é preciso, né, que a gente também faça uma auditoria profunda na Fundação Municipal de Saúde para a gente ver onde foi esse desvio de dinheiro, recuperar esse dinheiro e levar para o SUS, para os hospitais públicos municipais aqui de Teresina. O PSTU fala muito dos conselhos também, dos trabalhadores, categorizando esses conselhos. Então, o Conselho do Transporte, o Conselho da área de saúde, o Conselho da Educação. Essa é uma estrutura que o partido não abre mão, uma estrutura cara para o partido, de manter essa estrutura, de criar essa conexão através dos conselhos entre a população e as áreas de atuação do poder público municipal. Douglas, eu não sei se... Aliás, se eu nem vou falar essa expressão, eu não sei. Lógico que vocês estão acompanhando, que vocês são da imprensa, vocês são jornalistas, e estão muito mais bem informados do que nós, leigos, né? Nós estamos agora, nesse exato momento, está com 2 semanas, que nós estamos aí com uma denúncia na cidade envolvendo a Secretaria de Cultura do Estado, né? Uma denúncia de que houve, né, desvio de dinheiro, de que houve benefícios, né, para determinados empresários, né, que envolve o secretário de Cultura, que envolve o deputado Fábio Novo, né? E por que há essa denúncia? Por que há essa, como se diz, essa questão da corrupção dentro da Secretaria de Cultura? Porque aonde há empresa privada, controlando, né, e administrando o patrimônio público, nós temos esse tipo de atitude. Então, por isso é que para nós, certo, é precioso essa bandeira dos conselhos, né, populares. Ou seja, se nós estivéssemos com uma Secretaria de Cultura, onde todo o dinheiro público fosse investido na cultura pública e tivesse o controle dos artistas, né, dos músicos, dos poetas, dentro da administração da Secretaria de Cultura, eu acho que dificilmente iria acontecer esse tipo de caso. Então, por isso é que nós estamos colocando. É fundamental nós termos conselhos, né, populares em cada secretaria. Secretaria de Transporte, quem vai administrar o transporte são os usuários, os trabalhadores, certo? Dentro de um conselho popular. Na Secretaria de Cultura, a mesma coisa. Nós sabemos hoje, por exemplo, né, que a cultura municipal aqui de Teresina só serve para cabide de emprego, certo? É preciso revertermos isso. A gente ouve muito de alguns gestores da prefeitura dizendo que os conselhos existem, mas pelo que se vê, efetivamente não são. Se existem, não tem nenhuma influência, não tem nenhum poder de decisão na condução dessas políticas. Não, é balela, isso é falso. Inclusive, por exemplo, nós temos aí o OPA, né? O OPA, que é o orçamento participativo que tanto o governador Rafael está cantilando, fazendo cantilena. Ou seja, o OPA, na verdade, né, não é nem 1% do orçamento do Estado nas mãos da população. É falso isso, certo? Segundo, há uma gerência política dentro desses conselhos, né? O político que tiver, né, bem afinado com o governo do Estado, leva a maior parte das verbas lá para os seus apadrinhados. Então, é necessário que nós tenhamos conselhos populares, onde quem vai participar, administrar, fiscalizar esses conselhos são os próprios usuários. E nós colocamos mais. O PSTU vai colocar 100% do orçamento do município dentro desses conselhos para que eles digam para onde irá esse dinheiro e como irá. Nosso tempo está esgotado, mas dá para a gente falar ainda de um assunto que eu considero importante, que é a zona rural. Nós temos uma zona rural imensa, gigantesca, e aí a gente, quando conversa com as pessoas da zona rural, com aqueles que querem investir na zona rural, que já investem na zona rural, os próprios moradores da zona rural, aí eu lembro que um deles falou assim,
para mim, Douglas, quanto mais cada passo que você dá, ele disse, ó, próximo à zona urbana já está complicado. A cada passo que você dá distante da zona urbana, a situação se complicando cada vez mais. Como reverter isso, Gervásio? Incluindo essa zona rural que é imensa, que é tão importante, que pode ser tão produtiva, não só para quem mora, mas também para o município. Meu primeiro emprego na prefeitura, na rede municipal de educação de Teresina, foi lá no povoado Alegria, né? Lá na Zona Sul, povoado Alegria. E quando eu cheguei lá, né, a primeira coisa que eu percebi foi o seguinte, que há uma pequena produção, certo? Agrícola. Lá se planta a macaxeira, lá se planta a batata, lá se planta o coentro, lá se planta, né, a cebolazinha de palha, etc e tal. E aí, na escola, dentro da escola, eu vi o quê? Os alunos, né, lancharem, almoçarem produtos químicos industrializados. E uma produção natural ao lado ali. Ao lado. E eu fiquei me perguntando, por que a prefeitura não investe no pequeno agricultor aqui, do próprio povoado, dando ele condições de trabalho, dando ele condições técnicas, dando ele condições de renda, para que ele possa fornecer alimentos sem produto químico para as nossas crianças. Aí você vê a questão das empresas privadas, né? O lobby das empresas privadas dentro da gestão pública, que nós queremos colocar de escanteio. É preciso investir no pequeno produtor da nossa zona rural, é preciso levar o transporte, é preciso dar a ele crédito, é preciso colocar para ele a questão da água. Não existe água em várias regiões, por exemplo, em Santa Teresa, certo? Lá a população rural de Santa Teresa fica brigando ou pedindo um apadrinhamento político para ter uma estação de água lá, um abastecimento de água lá no povoado. É preciso tirar a população rural das mãos desses políticos, certo? E aí nós só podemos fazer isso se nós colocarmos uma outra alternativa. E por isso que nós estamos dizendo, a alternativa hoje é o 16. O 16 é conselhos populares, é estatização das empresas, certo? Benefício para a população urbana e rural. O 16 é nada mais do que um programa factível e socialista para a Teresina. Gervásio, obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui. E daqui para a eleição, sem dúvida nenhuma, o PSTU vai voltar com seus representantes para a gente conversar mais sobre Teresina. Douglas, se você me permitir, só nesse finalzinho, eu só queria fazer um convite aqui para a galera da cultura, né, para a população aqui de Teresina. Nós iremos ter agora, daqui a pouco, às 5 horas da tarde, em frente ao Teatro 4 de Setembro, que hoje está tendo aniversário, né, do Teatro 4 de Setembro, nós iremos ter um protesto, né, do movimento cultural contra esse tipo de denúncia que está ocorrendo aí dentro da Secretaria de Cultura. Então, você que está nos ouvindo, você que está vendo aqui a TV Um Dia, compareça.